Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, crente! Chegamos com mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher, com participações, reflexões, dicas e muito mais. Hoje, um novo mês se inicia. Que você tenha perspectivas no Senhor, que você possa entender que cada dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos concede. Então aproveite, ame mais, se alegre mais, viva mais em comunhão, porque foi para isso que o Senhor nos fez, para amar ao nosso próximo, para vivermos bem, em plenitude de paz e alegria. Eu sou a Michelle Oliveira, tô chegando para fazer companhia para você e vamos lá, vamos juntos interagindo, participando. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Lembrando que o programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, então você terá a oportunidade de nos ouvir mais uma vez. E se ainda assim às 17 você não conseguir, não fica triste não, porque nós temos a gravação do programa, fica lá no nosso canal do YouTube, o @Rádio Interativa FM 87,9. Não esquece de ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar nas suas redes de interação, porque assim o nosso canal ele vai crescendo e a gente vai se apresentando para outras pessoas. Um programa que abençoa através da palavra de Deus. E nós não temos somente o programa Interação Feminina, temos lá também no nosso canal A Voz da Boa Semente, que já está chegando por aí, não posso ficar dando spoiler. Temos o programa do Pastor Daniel, Conhecimento que Transforma, Altos Louvores com o nosso irmão Vitor, que relembra dos louvores antigos, louvores que marcaram época. E é isso, lá no nosso canal do YouTube você acompanha a nossa programação completinha. Convido vocês também a interagirem pelo nosso WhatsApp, deixando um alô, um abraço para alguém especial que a gente vai passar aqui o seu recadinho adiante. O nosso WhatsApp é o 22 997 39 2852. 22 997 39 2852. Tem Instagram? Nós temos também o Instagram. Segue a gente lá, @radio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da rádio e recortes das entrevistas que a gente tem aqui na Interação Feminina. E através também do nosso Instagram, você consegue chegar até o nosso canal do YouTube, porque os links vão ficando por lá também. É isso, né? Não tem desculpa para ficar de fora. Não pode ficar de fora mais. Tem Instagram, tem WhatsApp, estamos no YouTube, estamos em todos os lugares. E assim a presença do Senhor também alcança a sua vida, a minha vida, e nós vamos seguindo firmes com o Senhor. A partir de agora nós vamos nos concentrar e refletir na palavra de Deus. O tema de hoje é paz. O versículo-chave está em Salmos, capítulo 29, versículo 11, que diz: O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Você já refletiu acerca desse versículo, acerca desse capítulo? É muito interessante que o salmista ele já diz que a paz é uma bênção que provém do Senhor. E a paz do Senhor não é a paz que nós temos no mundo, não é a paz que nós temos
por talvez quitarmos uma conta ou sabermos que os nossos filhos estão bem de saúde, estão indo bem na escola. Não é a paz apenas de saber que o nosso casamento está bem, está tudo fluindo bem. Não. A paz que vem do Senhor, ela nos encontra e nos acalenta, inclusive em dias de dificuldade. A palavra paz é uma das palavras mais formidáveis da Bíblia. No Antigo Testamento, é o termo belo e complexo Shalom, que significa bem-estar geral, ausência de medo, de necessidade e contentamento no relacionamento com Deus, com os outros e com a sua criação. Ou seja, Shalom significa completude de Deus. Nós vemos na Bíblia que Jesus e o apóstolo Paulo usavam o termo paz várias vezes por dia nas suas saudações habituais aos outros judeus. Paz seja com vocês. É uma palavra rica, sonora e profundamente expressiva. Mas será que nos dias de hoje, num mundo tão intenso e conturbado como o nosso, é possível no trabalho diário, será que é possível na nossa rotina tão agitada nós encontrarmos a paz? Bom, será que podemos ter paz no meio às tensões? No meio do aqui e do agora, do imediatismo das nossas necessidades? Será que nós conseguimos ter paz no local de trabalho, na nossa casa? O apóstolo Paulo não apenas responderia que sim, nós podemos, mas eu ouso dizer que Paulo nos encorajaria declarando que exatamente nessa realidade, aonde nós olhamos e podemos perceber naturalmente que é um cenário de caos, é nesse lugar, é nessa realidade onde a paz é mais importante. Sabe por quê? Porque a vida é repleta desse tipo de paz. É um poderoso testemunho para o Evangelho. Pensem comigo. Se você está no seu ambiente de trabalho e esse ambiente é um ambiente conturbado, um ambiente onde é muito agitado e por muitas vezes chega a ter o caos nesse lugar, se você não tiver a paz de Cristo, esse ambiente ele vai deixar a sua mente conturbada, ele vai te influenciar de uma maneira negativa. Entretanto, se você tem a paz do Senhor, se você tem a paz de Deus sobre você, se você recebe essa bênção que é a paz, você vai externalizar. E externalizando, você vai ser um agente pacificador, ou seja, aquela pessoa que promove a paz. Por isso é importante que nós tenhamos paz. Por isso que é tão importante que a gente compreenda que não somos apenas seres viventes ou seres que podemos ser influenciados. Não. Nós precisamos ser os influenciadores de Cristo. É no lar cristão ou no local de trabalho que a pessoa que vive com a paz de Deus em seu coração, ela trabalha para criar ou restaurar a paz entre os outros e acaba sendo destacada, ela acaba sendo notada. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação de turbulência e quando você chega, as pessoas normalmente já se acalmam. Aquele que estava falando alto já começa a falar mais baixo, aquele que estava conturbado, agitado, já começa a se acalmar. Pois bem, quando nós somos agentes da paz, agentes pacificadores, mesmo quando estamos num lugar de tremenda ansiedade, por conta do Espírito que habita em nós, por conta da bênção que nós recebemos e estamos exercendo, quem está ao nosso redor também vai sentir essa paz. E esse é o papel do cristão, levar a paz de Jesus Cristo àquele que está ao seu redor.
analisando, né, inclusive essa saudação, a paz do Senhor Jesus, a gente pode perceber que ao longo do tempo ela foi sendo abreviada, né? Lembro-me que antigamente a frase era completa. Olá, a paz do Senhor Jesus seja com você. E aí os anos vão passando e as coisas vão se abreviando. A paz do Senhor, a paz de Jesus, a paz, a paz, a paz. Entretanto, a gente precisa, nos dias de hoje, declarar que a paz que nós estamos desejando ao outro não é qualquer paz. Não é não é a paz vinda de qualquer pessoa. É de fato uma necessidade que nós declaremos a paz de Jesus. Porque só nele, através de Jesus, nós encontramos a verdadeira paz. E por mais que o seu dia seja corrido, por mais que a pessoa que esteja passando por você passe muito rapidamente, não deixe de declarar a paz de Jesus. Porque hoje está tudo tão confuso, hoje está tudo tão permissível e tudo tão dinâmico, que se nós não declararmos a paz de Jesus, muitos se confundirão e pensarão que a paz vem da natureza, que a paz vem do ar, da brisa, do sol. Não, meus irmãos. A paz real, que excede todo o entendimento, essa paz única, ela vem de Deus. E através de Jesus, nós declaramos isso. Então, vamos tomar como nosso, como propriedade aquilo que Jesus já nos deu, a paternidade. Então vamos declarar a paz do Senhor Jesus. O cristão que tem paz, que não é atormentado por ansiedade, nem motivado por ambição torpe, mas que tem paz interior decorrente da confiança em Deus, esse cristão dá testemunho silencioso do Senhor, de Cristo Jesus. É semelhante a Cristo em sua confiança em Deus Pai, em meio de tudo o que a vida traz, até mesmo nas dificuldades. Você tem exercido sua paz num momento de dificuldade? Ou você tem permitido a ansiedade ser maior? Será que no meio de uma confusão, de um conflito, você tem sido o agente pacificador ou você tem sido lenha para aumentar essa fogueira tão intensa de discórdia? Bom, o Senhor nos convida a recebermos essa bênção que é a paz. E o Senhor Jesus nos ensina, na sua palavra, a sermos discípulos. E discípulos são aqueles que imitam a alguém. E se nós temos um líder que é Cristo, sejamos pacificadores, sejamos apaziguadores nas situações. Será que as nossas atitudes, elas são condizentes, elas estão caminhando juntas com as nossas ações? Será que o que a gente fala é o que a gente faz? Será que realmente estamos em Cristo? Será que estamos usufruindo a paz que Deus já nos abençoou? Que a resposta seja sim. Eu consigo desfrutar essa paz, pois eu sei em quem eu tenho crido. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida. Que você possa usufruir, que você possa abençoar aqueles que estão ao seu redor e estão num momento de ansiedade, de medo, de angústia. Leve essa paz que você já recebeu, passe essa paz adiante, transmita a paz de Jesus por onde você andar. Amém? Ficamos agora com o louvor. Voltamos agora para o nosso momento de interação. E você que está aí com a gente, participa. Deixa o seu recado, vai lá na página do nosso Instagram, deixa uma mensagem também, pode ser pelo WhatsApp 22 997 39 2852. Deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida. Agrega aqui com a gente também, interaja com a gente. Hoje está aqui na programação a Jéssica Alves, que é diaconisa, dirigente da mesa de consagração e diretora do Ministério de Mulheres
e jovens da igreja, a mulher está ocupada, hein? Para a glória do nome do Senhor. Ela faz parte da Igreja Assembleia de Deus Ministério dos Apóstolos e nós vamos conversar um pouco sobre liderança feminina nas igrejas. Jéssica, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Que a sua vida agora seja um instrumento do Senhor para essas mulheres que nos ouvem, inspiração para os homens apoiarem as suas mulheres, né, no ministério, no chamado. E é isso, vamos começar então? Vamos. Quer acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação aí? Trabalha também fora, né, do âmbito ministerial. Sim, isso. Pode falar aí, Jéssica, fica à vontade. Tenho a minha empresa, né, empresária e... Além disso, esposa de pastor, né? Que aí você já sabe que tá tudo envolvido na igreja. Não só alguns detalhes, cantina, banheiro, limpeza, tudo isso. Bom, e como a gente vai falar um pouco sobre esse âmbito ministerial, sobre a liderança, né, no âmbito espiritual, a gente vai começar já sobre o seu ponto de vista de quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam em assumir papéis de liderança na igreja. Os desafios que a gente encontra, geralmente, quando a gente está assim, como mulheres, né, na igreja, é muito difícil você se encaixar. A gente encontra essa dificuldade de se encaixar no ministério. Por quê? Porque muitas das vezes, por causa de tradições, né, vem puxando lá de trás certas coisas, um pouco de dificuldade. Acerca de liderança, também o que pega um pouco a gente se encaixar nesse meio é o estudo, né? As lideranças, ser uma líder na igreja, você precisa ter um conhecimento. Não é assim, não surge do nada. Então, é um pouco dificultoso, mas a gente está vendo que as portas estão se abrindo aí para essa liderança, né, feminina dentro da igreja. Para ocupar esse papel de liderança, existe uma responsabilidade. A gente estava falando um pouquinho aqui sobre responsabilidades, né? E quando a gente fala de reino, quando a gente fala, né, das coisas relacionadas ao Senhor, elas não podem ser de qualquer maneira. Então, eu gostei muito que você já iniciou falando sobre os estudos. Sim. Né? A mulher, ela precisa se aprofundar mais na palavra. Não somente a mulher, né? Mas quando a mulher, ela foi convocada para assumir o papel da liderança, ela precisa entender que não é só chegar lá e fazer as coisas que são solicitadas, mas ela precisa estudar para saber sobre o que na realidade, né, ela vai precisar gerir. Sim. E esses estudos estão muito mais disponíveis hoje. Sim, hoje para as mulheres, sim. Porque antigamente não tinha, né? As mulheres não tinham essa acerca de estudar, não podiam, na verdade, né? Era algo assim absurdo uma mulher estar estudando. Eu digo nas tradições judaicas naquele tempo, né? E de lá para cá eles adaptaram isso. Mesmo que abrangeu essa parte do estudo de mulheres, dentro da igreja eles ainda continuaram permanecendo com as tradições judaicas. Mesmo a mulher fazendo uma faculdade, isso do lado de fora. Do lado de dentro, mesmo tendo teologia, eles ainda... a gente ainda sofre um pouco de resistência nessa parte, mesmo tendo estudo, mesmo caminhando para esse lado. E como liderança feminina na igreja, como a mulher pode influenciar a congregação e a comunidade no geral? Eu vejo isso como um posicionamento. Não tem como um líder influenciar alguém se ele mesmo não se posiciona. Eu acredito que você olha para alguém e fala, poxa, eu quero ser como fulano. E isso é influenciar alguma pessoa. É através de você, no seu posicionamento, você se impor como um líder, o seu modo de agir dentro da igreja vai falar muito mais alto. Mais à frente a gente vai falar sobre, um exemplo dela é Débora. Débora, ela é uma grande mulher antes de ser profetisa,
E juíza, ela é uma grande mulher. E por ser uma grande mulher, ela foi escolhida pelo povo para ser juíza. Então, ela não foi escolhida por ser mulher, não, por ser uma grande esposa dentro de casa. Isso se tornou uma inspiração para o povo. Sim. Não, se ela age assim, tem essa postura, então vamos colocá-la como juíza. A mulher ela vai influenciando de acordo com o que ela vai vivendo. Isso. Não é? Como foi dito também no devocional, não pode ser distante o que você fala daquilo que você vive. Isso mesmo. Você precisa viver o que você fala. E é uma responsabilidade tamanha. Porque quando você está na posição de liderança, não é verdade, Jéssica? Você acaba tendo os holofotes para a sua vida, tanto ministerial quanto pessoal. Né? As pessoas vão olhar para uma líder e vão ver, ela é uma boa pessoa na igreja. Mas na igreja é fácil ser uma boa pessoa. Vamos ver como é que ela é uma boa se ela é uma boa líder dentro da casa dela, com o marido dela. Isso mesmo. Vamos ver se ela é uma boa líder no ambiente de trabalho, se ela sabe lidar com os seus funcionários ou se ela sabe lidar com o seu patrão, né? Se ela é submissa ao seu patrão, ao seu chefe. E assim as pessoas vão sendo influenciadas de uma maneira positiva. A gente vê, infelizmente, muitas situações negativas, né? Hoje em dia está pipocando de uma maneira muito negativa e isso é muito triste, a gente olhar para uma liderança e não ver Cristo nessa liderança. Não é? E quando a gente olha para uma liderança e não vê Cristo, isso afeta todo o corpo. Todos os membros da igreja, eles são afetados. Porque se o líder foi colocado lá e ele tem uma função, quem está sendo liderado, naturalmente, vai ter uma inspiração a seguir. E quando esse líder se coloca de uma maneira negativa, de uma maneira ruim, acaba fazendo o quê? Frustrando os seus liderados. Sim. Embora saibamos que o nosso alvo é Cristo, aqui na Terra, líderes são levantados. E são levantados pela permissão do próprio Deus. Então, nós temos essa responsabilidade enquanto liderança de nos preocuparmos com o que os outros, né, estão vendo. Mas o que o outro fala, o que o outro deixa de falar. Infelizmente, nessa situação, influencia sim, né? Influencia. E o interessante, né, você falando assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem, líderes falarem assim: o que pensam de mim não importa. Não importa. Importa sim. Se Deus chamou como líder, importa. Moisés, ele foi levantado para liderar o povo. E o povo fazia o quê? Consultava Moisés. Então, olha a responsabilidade de Moisés para levar o povo até a Deus. Então, como que Moisés falaria? O que o povo acha de mim não importa. Importa, porque a nossa responsabilidade como líder é levar o povo até a Deus. Então, essa é uma responsabilidade muito gigantesca. Então, o que eu falo, o que eu faço, o meu posicionamento importa sim para as pessoas. Eu tenho que vigiar no meu andar, no meu falar. Eu fui chamada, fui separada. Não é outra pessoa. Deus chamou líderes. Quando ele chama líderes, o posicionamento é diferente. O que eu falo já não me importa mais para mim, mas para Deus. Tem que ser o que Deus pensa, o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer. O meu eu fica de lado e aí entra o Senhor na história. Porque são vidas que o Senhor colocou diante de nós para a gente poder cuidar. Então não tem como eu falar, não. Se eu colocar essa roupa aqui, não importa o que a pessoa vai falar. Não, gente. A gente tem que se portar como líder. É chamado. A gente não se levantou do nada. Foi o Senhor que nos convocou como líderes. Então o líder ele tem que obedecer à voz do Senhor. Amém. E quais são os argumentos teológicos? Pode ser uma pergunta até um pouco, né, que vai levantar algumas questões por aí. Quais são os argumentos teológicos a favor e contra a liderança feminina na igreja, Jéssica? Então, pergunta meio complicada, né? Tendenciosa, talvez. Tem que ter. Então, a base teológica contra são as paulinas, né? Eu até vi aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, 34,
E Paulo ele vai dizer que as mulheres elas têm que ficar em silêncio e tudo que elas quiserem falar, elas têm que chegar em casa para o marido e falar. Então, as mulheres elas não tinham direito de se manifestar na igreja. Eles usam, as igrejas atuais, muitos usam essa base teológica. As mulheres não têm direito de fala. Não tem. Mas se a gente parar para analisar, as mulheres daquela tradição não tinham realmente estudo. Como que eu serei uma líder se eu não sei nem do que eu falo ou do que eu faço? Então, eu acredito que tem sim o poder de Deus? Tem. Deus pode fazer. Pode levantar alguém que não tem estudo nenhum, levantar como um líder sim, porque Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer. Mas tem a parte humana. E Deus, Ele trabalha com ordem e decência, né? Na parte de Deus levantar quem Ele quer, são casos isolados que Deus faz sim. Mas Deus, Ele trabalha com ordem. E naquela época não tinha. Então, acredito que essa base é para aquelas mulheres que não tinham. Como que elas dariam um ensinamento, sendo que nem ler, nem escrever elas sabiam? E a cultura também era enraizada para essa viés, né? Onde a mulher seria cuidadora do lar, dos filhos, enquanto o marido, entre aspas, se preocuparia com essa parte, essa função de receber da palavra e ensinar em casa. Ensinar, exatamente. Então, existe as resistências por causa disso, eles se baseiam nisso. Só que o mundo mudou. Mesmo o mundo mudando, né? Mas, assim, acerca de conhecimento, as mulheres hoje têm conhecimento da palavra. Hoje cresceu muito. Antigamente, se você olhar para a Bíblia, grande era homens dentro de uma igreja. Hoje em dia, nós somos 60% de mulheres dentro da igreja. De pessoas são mulheres, 60%. Então, assim, como não ter o poder de fala dentro da igreja? Nós precisamos. Até porque, se somos 60%, precisa levantar uma líder, mulher. Porque mulher entende mulher, homem entende homem. Certo que o homem pode liderar a mulher? Lógico, óbvio. O nosso sumo líder é o próprio Jesus. Sim. Não podemos tirar isso. Mas nós entendemos que no mundo em que estamos hoje, isso na base teológica, né, na cerca das Paulinas, na base teológica, hoje, na parte a favor, nós temos o conhecimento. Abrangeu muito. Hoje em dia podemos entrar numa faculdade de teologia. Então, assim, para ser líder, precisa ter conhecimento? Tem conhecimento hoje? Muito bom. E qual é a sua opinião particular mesmo, né, sobre o posicionamento das mulheres na liderança? Para você, Jéssica, é uma boa ideia? E o porquê que seria uma boa ideia? Ou por que não seria tão boa essa ideia de mulher na liderança? Eu acho necessário. Existem questões que uma mulher nunca vai chegar até um homem e vai falar. Então, é necessário uma liderança feminina dentro da igreja. São pensamentos diferentes. O homem tem o seu lado de pensar, a mulher tem outro. Então, eu acho muito necessário isso. Dar uma força maior. Porque a gente pode se espelhar no homem? Sim, eu me espelhava muito no meu esposo, acerca de pregação. Eu olhava assim e falava, Deus, eu quero pregar igual a ele. Eu ficava assim, né? Hoje eu me arrependo de ter falado isso. Mas eu falava assim, eu me espelhava nele. Mas existiam outras mulheres que me espelhavam em outras formas, como mulher, dentro da igreja. E eu falava assim, eu preciso disso, eu preciso me espelhar em alguém. Então a liderança feminina na igreja, ela é muito importante, ela é de suma importância. Ela geralmente vai olhar para um homem, ela vai olhar para uma mulher e falar, não, eu preciso ter a força que ela tem. Ela é mãe, eu também sou. Ela não vai olhar para um pai e vai falar, o pai, ele é pai, mas ele está na igreja. Não, uma mãe vai olhar para uma mãe líder e vai dizer, ela é mãe, ela consegue, se ela consegue, eu também consigo. Você fala de uma referência a qual a mulher se identifica. Isso. Né?
Isso. Porque a mulher, ela pode ter um homem como referência, igual você tem o seu esposo. Mas na questão de identificação, de identidade, não, poxa, ela vai me entender porque ela está passando por isso, ela é mãe, ela já passou, ela conseguiu superar, então ela pode, inclusive, me dar algumas sugestões, me ensinar, né, alguma vivência dela e alguma experiência. Então, a questão da identidade é importante. E é bem interessante que, de fato, embora nós tenhamos excelentes pastores, né, o meu pastor é uma bênção, glória a Deus, entretanto, alguns assuntos né, se fosse assim, para eu me colocar, eu acho que eu chamaria a esposa. Isso, Né? exatamente. Não porque ele não seria capaz de lidar. Inclusive, sendo necessário, eu até, né, não, conversa aí com o pastor, mas conversa você, porque eu não vou ter coragem de falar para ele. Porque realmente, são questões e questões. Né? A mulher, como você falou, ela interage mais facilmente com mulher. Né? Mulher interage mais facilmente com mulher. A gente vê isso, né, quando a gente traz para o ambiente natural, físico. Eu, particularmente, me sinto mais confortável quando eu vou a uma médica mulher. Sim. Eu fico menos constrangida, eu sei que ela vai entender se eu falar. Não que o médico não vai entender, é óbvio que ele entende porque ele estudou para isso. Entretanto, a mulher vive o mesmo que eu. Né? Ela vive o mesmo que eu. Então, fica mais fácil, né, da gente se aproximar por conta dessa identificação, né, Jéssica? E como a cultura, a tradição impactam a aceitação de mulheres em papéis de liderança na igreja? Então, como foi falado, né, acerca da tradição e da cultura, existe ainda algumas igrejas que resistem a isso, de não, mulher não tem direito de fala aqui. E fica um pouco até complicado da gente entrar num ambiente assim. Eu, por exemplo, já entrei num ambiente desse que eu olhei ao redor, mulher não fazia nada. Eu sendo diaconisa. Eu falei assim, não, pera, eu vim de uma igreja que eu tinha, né? Era ativa. E chegar agora, olhar e não ver nada, eu estava num nível que eu comecei espiritual, que eu comecei a cair. Porque, além de não ter ninguém, né, eu fiquei assim, não tem ninguém como mulher para me conduzir. E só abrindo um parênteses aqui, não se trata de cargo. Não. Não se trata de cargo, se trata de denominações não permitirem que mulheres façam nada. Nada mesmo. De você chegar, sentar e ir embora. A gente sabe que existem mulheres assim? Sim. Mas a gente tem que entender, todas têm um chamado. Todas. Seja ele qual for, tem um chamado. Até mesmo dentro da igreja. Necessariamente não precisa ter um cargo na igreja. Você me entende? Existem pessoas que limpam um banheiro, mas não é um obreiro, não é um diácono. Existem aquelas irmãs que ficam na cozinha, mas não é uma diaconisa, não é uma missionária. Todos são obreiros da casa do Senhor. Todos têm uma importância na casa do Senhor. E você entrar e ver que você não consegue, de mãos atadas, é como se você falasse assim, bom, eu sirvo para quê então na obra do Senhor? Mesmo entendendo que tem o ID, você vai ter que evangelizar, você vai pregar. Mas ali é a casa, é onde eu preciso aprender para sair e pregar e ensinar para alguém. E você chegar num ambiente e ver que há esse tipo de coisa, a gente fica aqui meio perdida. Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei bem estagnada. Isso. E meu espiritual acabou caindo. Eu fiquei perdida. Eu falei, Senhor, e agora? Eu não consigo. Eu tinha medo, porque a gente tem certo medo de... Isso não é medo, é temor. De chegar e já meter a mão. Há um líder na casa. Sim. Eu não posso chegar e falar, vou limpar o banheiro, tá? Lógico que tem, eu posso. Sim, mas eu logo assim que eu cheguei, confesso que foi bem no início, eu fiquei assim bem perdida. Por causa das tradições e da cultura da igreja, né? Passada, que ainda está na atual.
E são vivências, são experiências, né? Cada igreja tem a sua cultura, cada cidade, cada estado, cada país tem a sua cultura. E a gente não pode também, como eu posso dizer, endemonizar também, né? O que o outro está vivendo. Se serve para né? Se a palavra de Deus, a gente está falando de igreja e não seita. Isso. Né? Se a palavra do Senhor ela está sendo ministrada ali e a cultura daquela igreja é aquela e está alcançando um número de pessoas, glória a Deus, né? Mas hoje em dia nós temos diversas denominações que o Senhor ele tem a sua multiforma, né? De demonstrar o seu amor, a sua graça, de evidenciar a sua graça. Então a gente precisa ver aonde a gente vai, né? Se sentir mais próximo de Deus, porque a gente também não pode ir para a igreja, Jéssica, pensando assim, né? Não, eu vou lá porque eu me sinto bem. Né? Porque a gente não vai para a igreja para se sentir bem, a gente vai para a igreja para cultuar ao Senhor. Isso. E a gente precisa ter esse discernimento, essa pegada aí, porque eu vou lá porque lá tem o melhor louvor. Peraí. Você não está indo para pancada desiste. Exato, você não está indo para lá para você participar de um show, né, de uma festa. Você está indo lá para integrar o louvor também. Isso. Mas eu não vou segurar no microfone. Não precisa de um microfone para adorar o Senhor, né? Então, assim, que a gente tenha esse discernimento de que o local precisa ter a palavra. Isso é o primordial, é o essencial para as nossas vidas. E que o ambiente tenha a palavra. Doutrina, usos e costumes, aí a pessoa vai se identificando, né? E vai vendo aonde ela se adapta. Até porque a gente também não vai fluir espiritualmente num local onde a gente não se sinta bem. Isso é uma verdade, né? Como a presença de mulheres em posições de liderança na igreja pode afetar a dinâmica de poder dentro da instituição? Pergunta muito forte. Mas assim, acerca do afetar, eu até fiquei analisando essa pergunta, do afetar. Quando a posição de liderança está ligada à obediência, é impossível afetar a dinâmica na igreja. O líder, ele precisa estar em obediência. O líder por si só não se manda. Foi como nós falamos desde o início. Há um sumo líder, que é o próprio Jesus, e há uma liderança, que é o pastor da igreja. Então, eu devo a obediência ao meu pastor. E assim, devendo a obediência ao meu pastor, automaticamente eu estou obedecendo a Cristo. Sim. Então, quando o líder ele é obediente, porque o líder ele precisa ouvir. Sim. Líder que não ouve não é líder, né? A gente costuma falar da diferença entre líder e chefe. O chefe só manda, não faz nada daquilo, né? O líder não, ele precisa ouvir, ser obediente, praticar. Então, a partir do momento que eu faço tudo isso dentro de uma igreja, respeitando a minha liderança, eu sendo uma líder, eu não afetaria nada na igreja. Eu estaria somando na igreja. A gente olhou do olhar da liderança pro olhar do pastor, que a gente fala de hierarquia também dentro da igreja, né? Mas e quando o pastor se incomoda, porque acontece, infelizmente acontece, quando o pastor se incomoda, talvez da liderança tá indo tão bem a ponto de... Vamos trazer para a Bíblia. Davi e Saul, né? Davi, servo, Saul, rei. Mas quando Davi começou a chamar um pouquinho mais de atenção, rolou um ciúme ali, uma tensão. Sim. Isso também acontece dentro das denominações. Como é que o liderado pode tentar amenizar essa situação, né? Para o pastor não se sentir enciumado? Porque tem muito líder que ele tem, né, uma carisma, né, sei lá, seja na liderança de mulheres ou na liderança de adolescentes e de jovens, tem uma carisma. Como é que o liderado também ele pode, né, se colocar nessa situação para que não haja esse conflito, e como deveria ser também a mentalidade desse pastor em questão? Bom,
a gente como crente diz, tudo é oração, né? Se a gente vê que algo tá demais, você vê que Davi, ele não força. Davi não força. Quando ele tinha a oportunidade de se retirar de cena, ele se retirava. Pra quê? Pra não causar ciúme. E a gente tem que ter essa visão. Nem todo pastor, ele é ser humano, ele é falho. E um dos maiores erros que às vezes também muito líder desiste é porque acha que o pastor tem que ser forte o tempo todo. Sim. Tem que ser espiritual 24 horas. E não, ele tem a parte dele humana. Que às vezes, se não vigiar, o sentimento de ciúme entra no coração, tanto do pastor quanto de qualquer um dentro de uma igreja. E o que precisa fazer nessa hora é vigiar. Nós, como líderes, se alguma coisa desse tipo acontece e a gente está muito acelerado, está trabalhando muito e entra aquele ciúme no pastor, a gente fala, vamos dar uma segurada agora, tá? Vamos dar uma segurada assim, e entra em oração. Senhor é teu servo, é líder. Assim como eu ouço o teu servo e te ouço, ele também vai te ouvir. E a gente acha que quer usar muito o carnal. Sim. Quando o carnal entra, a gente quer usar o carnal também. Só que a gente precisa usar o espiritual nessa hora. É a hora mais precisa. Se você vê que sua liderança está com ciúme, acontece alguma coisa, vai para a oração. Vai para a oração, porque jamais Deus gostaria que isso acontecesse ou permitiria. Então, nem sempre o pastor vai ter... Às vezes o pastor não vai estar na visão e o líder abaixo dele, o liderado, vai estar. Então, o que faz? Vai para a oração. Senhor, dê sabedoria ao meu pastor. Não sei o que está acontecendo, mas dê sabedoria. E na parte que você manuseia, você vai dar uma freada sem perder ninguém, porque você está num grupo de pessoas. Você não vai poder falar assim, ó, parou, vou largar tudo agora porque está acontecendo algo na igreja. Não. Você tem que entender que Deus ainda colocou isso em tuas mãos. E o que você vai fazer? Vai dar uma amenizada, porque tem muito líder esbaforado, sabe? Que é mão para toda a obra, quer fazer mesmo. E aí o pastor fala, quer tomar meu lugar. Tem disso, né? Quer tomar meu lugar, quer tomar as ovelhas. Não. Você vai dar aquela freada, você vai orar ao Senhor, entregar ele nas mãos do Senhor. Porque se Deus te colocou ali, ele sabe até como agir nessas situações. Fenomenal. De que forma as políticas internas da igreja podem ser adaptadas para promover a igualdade entre liderança feminina e liderança masculina? Acerca disso, sobre os estudos mesmo, né? Um exemplo, lá na igreja a gente dá curso para obreiros, e aí não tem isso de só homens e mulheres. Então, para adaptar, o ideal seria no conhecimento, né? Quando levanta mulheres, tanto mulheres quanto homens, precisa do conhecimento, do estudo. E ali, para ter um todo, é como se fosse uma formação para manter o equilíbrio. Sim. Precisa do conhecimento. Então, é por isso que é importante os ensinamentos tanto para o homem quanto para a mulher, para se adaptarem ambos no mesmo ambiente. E cada um fazendo a sua parte, tudo fica em paz. Você estava falando aqui de inspirações, né? Você citou a Débora. Quais são as personagens bíblicas? Quais foram as mulheres bíblicas que mais te inspiraram na sua caminhada e na sua identidade para liderança? Então, Débora, né? Que história incrível. Sim. E Esther, a gente não pode esquecer de Esther, que no momento ali que o povo precisou dela, ela se colocou como líder, falou, não, eu vou resolver. E Débora para mim foi uma mulher assim que foi a única juíza, né? Alguém que Deus escolheu para liderar um povo, além de ser uma grande esposa, além de ser uma profetisa. O povo ainda olhou para ela e se inspirou naquela mulher. E o interessante é que foram homens que olharam assim, nossa, não. Baraque disse, eu só vou se você for. É forte. É muito forte ele olhar para uma mulher. E a Bíblia diz que ali eles ficaram 20 anos se consultando com uma mulher.
20 anos perguntando. Quando ela olha para a situação, ela fala, não aceito isso. Olha a posição dessa mulher, 20 anos, homens lutando, né, indo lá consultar ela, só que eles aceitando a situação. A gente, como mulher, tem um poder de visão maior, digo carnal, não espiritual. No carnal, comparado ao homem, a gente olha mais... Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Você não está observando? O homem já é mais desatento, né? Sim, sim. E eu vejo que Débora, ela olhou para a situação e viu e falou, não, já basta. Baraque, vem aqui. Junta seus homens e vai até lá para lutar. Ele disse, não, eu só vou se você for comigo. Se você não for, eu não vou. Olha a inspiração dessa mulher. Além de Baraque, tinham 10 mil homens que se inspiravam nela. Então a história de Débora, para mim, é incrível, que ela consegue lidar dentro de casa, por ser uma boa esposa. Como eu disse, ela não seria uma líder se ela não fosse uma boa esposa dentro de casa. E eu, analisando a história de Débora, eu acho fenomenal que ela também não ultrapassa os limites dela, né? Não. Baraque fala que só vai se ela for. Entretanto, ela diz que a luta também não é dela. Isso. Olha... Gente, é de fato algo extraordinário. Ela é conhecedora, ela inspira, ela é uma influenciadora, mas ela também sabe até onde ela pode ir, ela sabe os limites dela, uma excelente líder, né? E olha o que ela diz, né? Foi a mensagem de ontem que eu preguei. Até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Olha o posicionamento dela como líder. Ela fala, não, eu estou me levantando como líder em Israel. Sendo que seria fácil ela ser uma líder, porque antes de líder, ela era profetisa, uma mulher que ouvia a voz de Deus. Então, assim, uma mulher de visão, uma mulher de posicionamento e uma mulher que se colocava na retaguarda. Eu não vou guerrear, mas eu tô lá contigo. Isso é o papel de uma grande líder. Ainda que a guerra é tua, Baraque, a guerra não é minha. Mas pode contar comigo, que eu tô contigo lá. Isso é um líder, olhar, ter a visão e falar, olha, Michela, a guerra é tua, mas eu tô lá contigo. Isso é posição de um líder bem estruturado, fortalecido na palavra do Senhor, de que ouve a voz de Deus. A palavra do Senhor, ela inspira, né? Nossa, muito. É muito maravilhoso. E quais são os testemunhos e experiências de mulheres que já ocupam ou ocuparam posições de liderança na igreja? Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente assim? Eu tenho um testemunho bom e testemunho contado seu, né? Sim. E o que aconteceu comigo? Eu era diaconisa, era ativa, né, na igreja que eu estava. E aí, quando eu me casei, vim para cá, para Arraial, eu vim para a igreja. E aí eu olhei o ambiente, falei assim, meu Deus, estou vendo que as mulheres aqui, tinham muitas mulheres, não são ativas. Eu tô acostumada assim, diaconisa que serve a ceia, Sim. Diaconisa leva os utensílios e lava. Sim. Quando eu cheguei na igreja, os varões que estavam servindo a ceia, e eu fiquei assim, Deus, aonde é o meu lugar? Eu sei que eu sou obreira, né? Tanto o obreiro que eu tô falando não é de cargo eclesiástico. Obreiro que faz a obra do Senhor. Sim. Independente se é diaconisa ou se tá na cantina. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu vi que não tinha nada. Não tinha oração. As mulheres, vamos subir pro monte para orar. E ali realmente eu comecei a ficar muito fraca espiritualmente. Chegou um dia em casa, eu chorando muito com meu esposo. Eu falei assim, não tenho ninguém. Eu poderia ir com você? Poderia, mas mulher inspira mulher. E eu fiquei assim, muito triste em casa. Mas teve um dia que eu, tomando banho, eu chorei muito, Michela. Muito. Eu falei, meu Deus. E agora não tem uma missionária aqui, que era uma missionária que a gente sempre subiu um monte, 6 horas da manhã. E eu falava, ela não tá aqui. Na mesma hora o Espírito falou comigo. Se não, ela não está, levanta você. Quando eu parei, eu ouvi aquela voz assim, eu falei, meu Deus. O Senhor falou, eu te chamei para levantar mulheres. Me perdoa. Eu chamei para levantar mulheres. E eu enxuguei as lágrimas, e eu falei, então, vamos lá. Quando eu entrei na igreja, eu comecei a chamar uma, chamar outra. Vamos orar? Vamos no monte? Vamos embora. Aí foi quando levantou Tamires do meu lado. Aí eu falei, vamos embora. De 2 cresceu 3, de 3 cresceu 4.
Ou seja, eu precisava de força, não tinha ninguém. E naquele momento eu falei, se não tem ninguém, vai eu mesma. Deus me deu já as ferramentas. Então eu preciso levantar mulheres. Foi quando eu despertei e falei, vambora, mulherada, vamos orar, que é isso? Começamos a subir monte, e aí o grupo foi crescendo. Só que quando eu entrei na igreja, já tinha um departamento de mulheres. Sim. Isso eu não posso excluir essa parte. Já tinha um departamento. Só que na parte espiritual, de subir monte, de se consagrar, da busca. isso, eu vi que o espiritual meu já estava. Falei, não, eu preciso buscar. E eu preciso que essas mulheres busquem também. Elas não pregavam. Elas não... só cantavam, né? Ficavam assim, eram muito tímidas. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser diretora de irmãs, eu falei, olha, vocês agora, todo o culto, vocês vão pregar. Não, que isso, pelo amor de Deus. Natural. Compreendo, Pelo não amor julgo. de Deus, o que elas passaram a fazer? Além de me ver pregar, ver as outras diretoras pregarem, elas começaram a olhar e falar, não, eu também posso. E aí, você olhar para elas e verem mulheres que diziam assim, eu não sei pregar. Pregando no altar, você fala assim, Senhor, eu estou fazendo um bom papel como líder. Então, assim, a minha história, meu testemunho foi nessa parte de não ter pessoas. E hoje eu falo muito para elas assim, eu tive que me levantar para que vocês se levantassem. Para que no dia que eu cair, vocês me coloquem de pé. Porque a gente precisa pensar dessa forma. Eu sempre digo, a outra diretora sempre diz, nem sempre a gente vai estar de pé. Nem sempre, Michela. E se a gente pensar em levantar um grupo de mulheres fortes, não, eu vou levantar, porque a hora que eu precisar vai ter alguém para estender a mão. A gente como líder precisa pensar dessa forma também. E foi assim que eu consegui levantar um grupo de mulheres, eu no banheiro, falando, Senhor, eu tô perdida, vou morrer espiritualmente. Senhor, não, agora se posiciona você. Eu poderia falar assim, tá tudo acabado, não. Aí eu fiz que nem Débora. Então Débora, me levantei. Eu falei, então vou me levantar como líder. Olha como o Senhor faz, né? Que você falou e é uma verdade. O Senhor, ele não levanta de qualquer maneira. Você disse que na sua antiga igreja você tinha alguém, então você já estava sendo ensinada, Sim. Você só não tinha se dado conta. É verdade. O Senhor já estava preparando para quando chegasse a sua vez, você saber o que fazer. Né? Você era instruído, você tinha uma missionária ali do seu ladinho para te ajudar. E assim como eu também tive, é muito interessante que ela aprendeu com alguém uma frase que eu carrego para mim, né? Ela aprendeu acerca de expulsão de demônio. Só que eu adaptei, né? Porque assim, a gente só aprende fazendo. Desse jeito. A gente aprende enquanto o outro está ali ensinando, mas a gente só sabe se aprendeu de fato quando a gente vai para a prática. Que aí a gente precisa colocar tudo, lembrar de tudo que foi ensinado, de tudo que foi dito. E foi o Senhor já te moldando para a sua nova fase que você nem sabia, Jéssica. Sabia. De início, assim, né? Nova convertida, aprendendo ali com as irmãzinhas do coque. Isso. Eu era a única jovem e eu tava ali envolvida com elas. Vamos pra monte, vambora. Não tinha uma jovem, eu era a única. Eu lembro até que no conjunto jovem falava assim, eu tinha que levantar e falar, Departamento de Jovens, Geração Eleita, Saúde da Amada Igreja com a Paz do Senhor, amém? Eu era a única. Meu Deus! Só tinha eu. E eu ali, firme com as irmãzinhas do coque, aquelas da saia até o pé, aquelas rasteirinhas, né? Desse jeito, subindo um monte. E realmente, hoje eu vejo que eu vim com uma bagagem sem saber. Não surgiu do nada, né? São experiências que a gente vem, experiências e maturidade que a gente vem adquirindo no decorrer. Deus fala, agora sim você tá pronta. E é nesse agora de Deus que a gente muitas vezes se desespera. Né? A gente leva aquele susto. Deus, mas eu, né? Logo eu. Igual Moisés, sem falar. Socorro! Mas aí o próprio Deus, ele nos lembra quem foi que fez a sua boca.
né? Verdade. Nós, de fato, nós por nós mesmas não podemos nada. Mas quem é por nós pode todas as coisas. Com certeza. E quando a gente se coloca à disposição do Senhor, né? Eu ouvia muito, né? E ouço até o dia de hoje. Toda liderança fala e é uma realidade. Quando você se converte, não sei se você... Eu tenho quase certeza que você também falou isso. Todo convertido ou novo convertido vai falar assim, eis-me aqui. Em qualquer situação, Senhor... Senhor tá orando, tá lá no primeiro amor, Senhor, eu quero, né, quero ser uma pessoa melhor, quero fazer pro Senhor, eis-me aqui. E aí o Senhor, ele ouve. E daí quando ele nos chama para o de fato o eis-me aqui, a gente se desespera. É verdade. A gente louva tanto, né, canta tantos hinos de louvor ao Senhor e fala eis-me aqui. Quebra, né? Eu sou vaso, quebra-me por inteiro. A gente chora. E é um louvor que a gente se entrega. E é por isso que o Senhor recebe. E é por isso que nós somos quebrados. É por isso que nós somos remoldados, remodulados. E é por isso que o Senhor ele vai fazendo. Porque é numa oração de desespero, que a nossa oração está sendo sincera, que o Senhor vai ouvir. Não é? E a gente... Gente... É outra realidade. Quem está em Deus não vai pedir liderança para ninguém. Não vai. Pede, gente, não pede. Não vai porque pedir, porque sabe exatamente. Quem em sã consciência pediria um cargo de liderança? Por favor, gente. Não pede. Eu não consigo, sabe? Não consigo. E aí eu fico assim, analisando tudo que Deus faz a partir do momento que a gente entende que não somos nós, não é sobre a nossa vida, não é sobre a nossa debilidade, não é sobre as nossas fraquezas, é sobre a nossa disponibilidade, né? Sobre a nossa entrega. Senhor, eu não sou capaz disso, eu não consigo isso, eu não sei isso. E essa semana eu passei por uma experiência, né? Eu compartilho muito com meu marido, dou glória a Deus pela vida dele, porque olha, glória a Deus pela vida do Júnior. Eu passei por uma situação, né, de administração e eu fiquei assim, Senhor, eu tô me sentindo burra. Eu não tô entendendo nada, eu não tô compreendendo nada. Senhor, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer? O que que é? Eu entendi, mas quando chega na hora eu não entendo mais nada. O que tá acontecendo? E eu chorando, né, copiosamente, liguei pro meu marido. Júnior, não se assusta não, eu tô chorando, mas não foi nada não. E coloquei a situação, ele, Michela, calma. Eu falei, Júnior, eu tô frustrada porque eu tô me sentindo burra. E eu sei que eu não sou burra. Aí ele, calma, minha filha. Aí a gente foi, né, no decorrer do dia, a gente foi resolver a situação. E aí, olha como Deus faz, né, como Deus faz. Eu desci com um adolescente que ele ia pra lotérica. E a gente sabe que a lotérica aqui de Arraial vive cheia de gente, né? Fila enorme. Aí eu fui e falei assim, poxa, meu filho, você vai essa hora, mas lá costuma estar cheio. Ele, ai, tomara que não esteja. Descemos aqui o morro da Coca-Cola. Quando ele chegou, não tinha um ser vivente. Tava vazio. Aí eu olhei para ele. Quase impossível. Não é? Muito improvável. Aquilo eu nunca vi. Nunca tinha visto, né? E eu falei, meu Deus, meu filho, Jesus te ama muito, hein? Aí ele ficou rindo. Aí eu fui, caminhando para resolver a situação. Eu falei assim, Jesus, derrama sobre mim só um pouquinho dessa misericórdia. Só um pouquinho desse amor. Me ama também? Aí o meu amigo Vitor, que estava presente, ficou rindo, né? Ele, Michel, eu falei, o desespero. Eu sei que Deus me ama. Eu sou convicta disso. Mas eu só preciso só um pouquinho para essa situação, um pouquinho da misericórdia dele. E, gente, de uma maneira inexplicável, o ambiente onde nós chegamos, que é um ambiente muito conturbado, é muito dinâmico, né? O ambiente estava em paz. Meu Deus. As pessoas, né, que precisavam falar comigo, que eu precisaria lidar, estavam em paz, Jéssica, sorridentes, receptivas, pacientes
porque eu sou professora, eu não sou advogada, eu não entendo de direito. Uma paciência que eu saí de lá e falei, Jesus, o Senhor me ama também, viu? A graça do Senhor desceu sobre o ambiente. Então, assim, quando a gente se coloca de maneira sincera, reconhecendo que a gente não consegue, né? O Senhor, Ele quem capacita. E falando sobre liderança, é justamente isso, é você reconhecer que você é um improvável. Sim. Mas que você é um improvável que o Senhor chamou. E se o Senhor chamou, é Ele quem vai garantir. Não é? E assim, você falando acerca do improvável, né? Você vai observar que geralmente as pessoas que são chamadas não são chamadas daquilo que ela gosta ou do que está acostumado. É certo que pessoas têm dom para cantar e são chamados a cantores, mas não é só até aí. Sim. Você pode ver pessoas que, Senhor, eu tenho o dom de cantar e eu gosto de cantar, tá bom, mas eu quero que você seja líder de jovens. Não fica só aí. E aí? Porque o chamado ele vem acompanhado de um constrangimento, de um confronto. Precisa haver um confronto. Precisa você entender o que é o Senhor me chamou e eu não consigo. E Deus falar, você consegue. É muito fácil se Deus colocar algo que eu gosto de fazer, eu vou fazer e acabou. Cômodo. A glória de Deus até chega a diminuir sobre a minha vida, porque se deixar, existem muitos líderes que se colocaram num ambiente que ele se sente confortável e a glória do Senhor já passa direto. Então assim, não, eu já sou expert nisso. Não tem aquela coisa do temor. É o Senhor falando, Michela, você vai pregar hoje? Você com aquele medo assim, Senhor, eu não sei Tenha pregar. misericórdia. E Deus está falando, mas eu te chamei. E aí as pessoas olharem assim para você falando, nossa, mas a fulana de tal é tão tímida, mas está ali pregando. Sabe, a glória do Senhor, ela precisa se manifestar no nosso chamado. E geralmente eu falo isso muito com as irmãs, eu falo, meninas, geralmente Deus vai chamar onde mais dói. Aonde você quer rejeitar, onde você diz que não. Geralmente isso. Você quer cantar? Tem uma boa voz? Tem um dom para cantar? Amém? Mas você pode ter certeza que não vai ficar só aí. Deus vai chamar você em algum lugar que você está muito confortável. E Deus vai te arrancar dali e vai trazer confronto para você. Para falar, não, isso é ser liderança. Porque eu preciso ser confrontada para que a palavra do Senhor confronte alguém e eu possa entender essa pessoa. De dizer, não, eu consegui. Como que eu vou dar um conselho para alguém assim? Se falar, mas Jéssica, você tem dom de liderar. Você está dizendo que eu vou ser líder? Você já tem o dom. Eu preciso mostrar para ela que não foi fácil, mas que eu consegui. Nós precisamos nos colocar de fato nas mãos do Senhor. Nós somos servos, né? E o nosso completo precisa ser entregue para o Senhor. Não é fácil. Não é fácil, né? E não é algo, igual você falou, Jéssica, não é algo que a gente deseja, né? Eu desejo. Eu conheço uma pessoa que falava assim para mim, Deus me livre do ministério infantil. Eu não sei lidar com... Ela tem filho, né? Deus, eu não sei lidar com criança, eu tenho filho e cuido porque é meu, eu tenho que cuidar, eu sou mãe, eu amo. Mas eu não sei lidar com criança, o que eu vou falar com criança? Eu falei, meu Deus, eu já pensei assim sobre adolescente, né? Eu sou professora, mas sou da área da educação infantil. E daí o Senhor despertou o amor pelos adolescentes. Os meus adolescentes aqui do Caio, eu chamo de meu, ó, já tomei os filhos de um montão de mãe. Eu chamo de meus adolescentes. Eu olho para os meus adolescentes, para as minhas crianças, e vejo que foi o próprio Deus. Porque eu, enquanto professora, Jéssica, eu falava assim, não, terceiro ano? Não. Pode me trocar. Aqui, na época, quando eu trabalhava, era por contrato, né? E daí a pessoa falava assim, ou você pega o quinto ano, ou, infelizmente, você não tem contrato para você. Então, não tem contrato para mim, porque eu não pegava. Com medo de ter de lidar com um pré-adolescente que pudesse me enfrentar, e eu não saberia até o momento qual seria a minha reação. E Deus me colocou como? Justamente dentro daquilo que eu mais temia. E eu hoje vejo que não era nada do que eu imaginava. Nada, absolutamente nada. Óbvio que tem os seus desafios, como em todas as áreas da nossa vida, sim, nós teremos desafios a serem superados. Mas eu olho para os meus adolescentes
E eu sinto, sabe, que... isso é o mais extraordinário. Quando eu escolhi a educação infantil, eu estava, como você falou, na minha zona de conforto e num ambiente que eu amo, que é bebê, criança, né? Aprendendo a falar, aprendendo a formar frases. Amo essa área. Mas quando eu tive acesso aos adolescentes, eu lembro que uma adolescente aqui do CAF virou para mim e foi uma verdade. Eu tive que reconhecer o que eu tinha dito e pedir perdão, inclusive, né? Que eu não sabia que ela estava ouvindo. Não sabia. A Ivanete, que era a coordenadora do CAF, eu vim como apoio, né, para as células que tinha aqui. A Ivanete falou, não veio a pessoa que ia ficar com os adolescentes, eu vou ficar com as crianças, você fica com os adolescentes? Eu, de imediato, falei, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Aí eu falei, cara, eu prefiro criança. Eu não gosto de adolescente, não sei lidar, não. E tinha uma adolescente ouvindo. E eu não sabia. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou. Qualquer coisa eu te grito. E fui. E daí eu vi que não era tudo aquilo que eu temia, que eu supunha. Não era. E um ano depois, eu já lidando, né, com isso. Porque aí depois da primeira experiência, eu também não quis sair. Eu falei, me deixa aqui. É assim, me deixa né? aqui. E no ano seguinte, teve uma adolescente, eu falei, nossa, vocês acham, né? E às vezes eu ainda falo isso, eu falo, poxa, vocês acham que é fácil lidar com vocês? Não é, não. A gente, enquanto adulto, a gente precisa ter muita paciência, a gente precisa compreender, tentar compreender, porque a realidade de vocês é diferente da realidade da minha época de adolescente. Então, né, a gente vai conversando, aí teve uma adolescente que falou pra mim assim, né, porque você não gostava de adolescente. Eu parei, eu falei, eu não gostava? Quando foi que eu falei isso? Lembra não que você falou com a tia Ivanete? Ela lembrou do meu primeiro dia de aula, você tem noção? 1 ano. Meu Deus. E ela lembrou. E ela trouxe isso pra minha vida, que já estava na vida dela. E aí eu fui me corrigir, pedi perdão e falei que, na verdade, eu tinha medo. E era a realidade, eu tinha medo de lidar com adolescente, porque eu não sabia lidar com adolescente. E ela foi e falou assim, né? A gente não é fácil mesmo não, né, tia? Então, assim, quando a gente se permite, vai ter dificuldade, né? Vai ter desafio a ser superado. Mas quando a gente entende que é o Senhor, é extraordinário, porque eu amo as crianças, mas hoje eu olho para os adolescentes, eu sinto que é um amor que não é só meu, sabe? Eu sinto que é um amor que vem do próprio Deus. E eu costumo falar com eles assim, nossa, vocês não têm noção do quanto Deus ama vocês. Porque o mover que acontece aqui no CAF, né, acerca de tudo, acerca de pessoas se levantando pela vida deles, pessoas orando pela vida deles, sim, pessoas que estão se levantando para abençoar, né? Em cada festa, em cada doação, a gente vê o amor de Deus alcançando a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui na comunidade. E a gente olha para isso e a gente vê o quanto Deus ama essas crianças e esses adolescentes. Muito. E aí eu falo isso para eles, e toda vez que a gente recebe alguma coisa, ou sempre que alguém de novo sobe, aí eu lembro a eles disso, do cuidado de Deus. E se a gente fala não? E se a gente fala que não dá, que não é pra gente, se a gente não se coloca na brecha, obviamente o Senhor vai levantar para que essas pessoas sejam alcançadas, mas a gente vai deixar de participar do agir de Deus. E como é bom, não é fácil, mas como é bom ser útil, né, na obra do Senhor, como é bom você poder participar e acompanhar os milagres que vão sendo efetuados por Deus para alcançar as outras pessoas. Eu tomo isso como oportunidade. São oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Você estar participando de jovens é uma oportunidade, como você disse, ver milagres, ver Deus agindo. Não é só naquele círculo da sua vida. Deus quer mostrar coisas maiores que Ele tem feito. Então, isso são oportunidades. Eu digo, gente, não rejeite oportunidade.
Oportunidade não é de pegar um microfone no púlpito, não. Oportunidade que o Senhor te chama. Quando Ele chama, Ele capacita, mas isso é oportunidade. Difícil? É, e muito. Falar que é fácil é mentira. É mentira. Se alguém falar para você, vem para Jesus que é fácil, não é. Mas a vitória, ela é certíssima. É impossível você não receber vitória daquilo que o Senhor colocou na sua mão, você agindo de acordo com a vontade dele. Sempre vai haver vitória. É difícil para todo mundo. Sim. Tanto crente quanto não crente. Sim. Mas a vitória é certa. E a oportunidade de ver o agir de Deus sobre jovens, crianças, né, sobre mulheres, homens, é uma coisa incrível. Isso alimenta mais a tua fé, traz mais experiência e maturidade pro momento em que você vive com Deus. E eu acho isso muito importante. E o nosso programa vai chegando ao fim, a hora passa rápido, passa muito rápido. Eu quero deixar um beijinho aqui para a Caroline Ferreira, que está acompanhando a gente, a Tamires. Vai voltar, hein, Tamires? Beijo, meninas. Você quer deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que talvez tenham sido chamadas a liderar e ainda estão apreensivas, ou que almejam em algum momento da vida a liderança, mas estão orando, pedindo direcionamento ao Senhor? Quero sim. Quero dizer para essas mulheres que foram chamadas como líder, que talvez não se sinta capaz, que talvez diz, Senhor, mas eu não tenho capacidade. Entenda uma coisa, Deus ele capacita no decorrer da caminhada. Se Deus ele te chamou, ele te conhece. Então eu acredito no potencial daquilo que o Senhor te chamou. Você que está aí nos ouvindo, que talvez tenho certeza que Deus chamou você para algo e você tem corrido. Saiba que quando Deus ele chama, há uma autoridade, uma unção de autoridade sobre a nossa vida. Quando Deus ele nos chama, ele nos capacita. Então você tenha certeza, se levanta. Vou falar igual Débora disse, se levanta, mulher. Então eu, Débora, me levantei. Porque talvez o inimigo esteja tomando territórios, sendo que tem um líder no ambiente, assim como Débora. Sim. O inimigo estava tomando aquele território, só que ela se levantou. Então existem coisas, mulheres, que precisam de vocês. Sim. Existem pessoas que precisam de vocês. Mesmo assim, eu não tenho capacidade. Como eu contei aqui meu testemunho, eu achava, e agora eu preciso de alguém. Seja você esse alguém. Seja você uma mulher determinada a se levantar, porque força você tem. Se Deus ele te chamou, é porque ele sabe do potencial que existe em você. Então não temas. O Senhor vai à sua frente. E eu creio que a partir de hoje, você ouvindo essa entrevista, esse podcast, você vai ser outra mulher. Vai se levantar como líder dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Eu digo isso espiritualmente também falando. Que você possa se levantar nesse dia. Você ouvindo, não sei qual o dia, qual o horário, mas que você possa se levantar como líder, seja na tua casa, seja com seus filhos, que você possa ser alguém de retaguarda, alguém que levanta, alguém que influencia alguém aos pés do Senhor. Amém, glória a Deus. Pega essa palavra para a sua vida. Quero deixar um beijinho também para Jéssica Rosa, que acompanhou o nosso programa. E é isso, gente. Levante-se, levante-se. É o próprio Deus quem chama. A gente vai ficando por aqui. Sejam abençoadas e até a próxima.